O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, querido Padre Cristiano, queridos paroquianos e visitantes que hoje acorrem a este belo santuário para viver este momento litúrgico de encontro com Deus, este momento realmente de oração, de profunda oração. Esta noite nos permite talvez 3 caminhos para a nossa meditação. O primeiro, o texto que nos é apresentado e aquilo que ele nos diz, ou aquilo que ele nos leva a dizer a Deus, a postura nova que Cristo inaugura nesta cena, que ele demonstra nessa cena e que é e deve ser a nossa postura de vida enquanto cristãos. O segundo, o tema que nós temos hoje, os encontros com a Virgem Maria, etapas de uma dolorosa pedagogia. Aquilo que este tema também nos faz entender de Deus e dizer a Deus. E terceiro, a festa que celebramos hoje, liturgicamente, a natividade de Maria Santíssima, o Natal de Maria, o nascimento de Nossa Senhora, e aquilo que isso também significa em nossa fé. Pois bem, estamos diante do texto de São Marcos, e aqui Marcos coloca um Jesus que está dedicado à pregação e ao ministério da pregação do reino de Deus, da libertação, da reconstrução do gênero humano, onde Jesus é o próprio Deus que vai para dar e colocar ordem onde havia a desordem. E diante ali do seu ministério, alguém se aproxima de Jesus com a seguinte situação: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e mandam chamá-lo. Vejam, irmãos, existe aqui um Jesus que sai da sua casa, um Jesus que sai da comodidade do seu lar para cumprir a vontade de Deus, e mais, para se encontrar com o povo. O ministério de Jesus é sempre um ministério de êxodo, de saída. O ministério de Jesus, e isso desde sua encarnação, é sempre saída. Saída para ir ao encontro. Encontro de quem? Encontro dos necessitados, encontro daqueles que estão atormentados pelo mal, encontro daqueles que estão aqui possuídos por algum mal, encontro de cada um de nós. Jesus sai
para ir ao nosso encontro, para vir ao nosso encontro. Encontrando-se com o povo, ali se colocam então a mãe e os parentes de Jesus. E Jesus então anuncia a novidade do reino de Deus, que agora nós chamamos igreja. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui expressa a novidade daquilo que a sua vinda inaugura. Não mais um povo fechado pelo sangue, não mais um povo que olha simplesmente a sua tribo, mas um povo que compreende que o amor, a pertença, e o amor e a pertença a Jesus Cristo é que vão gerar uma nova família, agora chamada igreja. A igreja é a família de Deus, é a família dos irmãos de Jesus, é a família daqueles que foram feitos família pela obediência, pelo amor, pela liberdade que escolhe Deus que quer se encontrar conosco. Veja que bonito, nós que aqui estamos para encontrar com o bom Jesus, escutamos e recebemos esta boa notícia que precisa estar cravada em nosso coração. O bom Jesus quer se encontrar conosco, e não como estranhos, mas como família. Quer se encontrar conosco, porque nós somos família. Não existe aqui um menosprezo da pessoa de Nossa Senhora. Jesus não está aqui menosprezando a sua mãe, diminuindo a sua mãe, muito pelo contrário. Quem foi aquela que antes mesmo da encarnação fez a vontade de Deus a ponto de ser considerada digna de ser a mãe do Salvador? Maria é aquela que antes de gerar Jesus no ventre, o gerou pela obediência, pela fé, o gerou pelo amor no coração. Por isso aqui estamos então diante deste texto que nos faz entender que este Jesus que sai para nos encontrar, esse Jesus que nos convida para o encontro, é o Jesus que nos chama família, que nos chama irmãos. Bom, não sei se o peso dessa palavra consegue alcançar o coração, o seu coração, mas fato é que numa oração bem feita, e diante do pedido do Espírito Santo, para que nos faça entender, esta palavra tem muito peso. Já não vos chamo mais servos, porque vos dei a conhecer aquilo que o meu Pai me mandou dizer. Eu vos chamo amigos, eu vos chamo família. Essa é a realidade que o bom Jesus nos compra com o seu sangue, que o bom e belo Jesus nos dá a partir da sua entrega. Não mais um grupinho, não mais a questão da carne, da biologia, do laço de sangue, mas agora uma questão muito mais profunda, de amor, de escolha. E vejam, vocês sabem muito bem disso, todos nós sabemos, nascer em uma casa, ter parentes, ter pai, ter mãe, ter irmãos, isso não significa muito não. Não significa, porque nós bem sabemos, existem pessoas que geram filhos, mas que não os amam. Existem filhos que são ingratos e não amam os pais. Existem irmãos que não se amam. A carne e o sangue pouco significam. Mas o laço feito na liberdade, no amor, este é profundo. Nós sabemos muito bem e temos certamente, você vai poder recordar e reze por essas pessoas. Pessoas que não foi a carne que te deu, foi Deus que mandou na sua vida. E que são mais valiosos do que pessoas que a carne te deu. Pessoas que foram feitas no laço do amor. Então este primeiro caminho que o texto do Evangelho nos leva a meditar é entender que o bom Jesus que sai ao nosso encontro, vem para encontrar a sua família,
vem para nos dar a condição de família, vem para nos fazer entender que somos irmãos, filhos de Deus Pai, filhos de Maria Santíssima, a mãe da piedade, a mãe do bom Jesus, é também a mãe dos discípulos, dos irmãos, dos seguidores do Cristo. O segundo caminho que esta noite nos permite é o tema que nós temos: os encontros com a Virgem Maria, etapas de uma dolorosa pedagogia. E desses encontros gostaria de trazer dois. O primeiro, o encontro feito nas bodas de Caná. O texto do 2º capítulo de São João, do Evangelho de João, diz que no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. Ali estava presente a mãe de Jesus. Também Jesus e seus discípulos foram convidados. Como o vinho veio a faltar, a sua mãe lhe disse: eles não têm mais vinho. E vocês conhecem o resto do Evangelho. Mas fato é, meus irmãos, que este encontro se dá de Jesus com sua mãe. E qual é a posição de Maria? Não é uma posição de destaque. Não é uma posição aqui para aparecer. É uma posição de servidão. É uma posição de servidão. Maria está servindo. Maria está na cozinha da festa. Maria está próxima ali da organização, porque serve, e é de seu cerne, é do seu ser o serviço. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E por que isso é tão importante? Eu gosto sempre de lembrar, e é muito bonito lembrar isto, porque isso nos diz, claro, daquilo que Jesus é, mas nos faz amar cada vez mais Nossa Senhora, com o amor de Jesus, com o amor que Jesus tem por ela. Aquilo que o bom Jesus foi e é, ele o aprendeu de sua mãe. Aquilo que Jesus foi e é, ele o aprendeu de sua mãe. Pensem vocês, Maria que recebe do anjo o anúncio, que recebe a notícia de que era a mãe do Salvador, e junto com isso a sua prima na velhice está grávida. Diz São Lucas, apressadamente ela se põe a ir ao encontro de sua prima. Para quê? Para servir. Nossa Senhora nas bodas, fazendo o quê? Servindo. E por que Jesus retira o manto? Por que Jesus lava os pés dos apóstolos? Por que Jesus se coloca a servir? Porque aprendeu da mãe. É claro, a essência do Cristo é o serviço, mas não é diferente daquilo que ele recebeu de berço. Um José que acolhe para servir, uma Maria que serve desde sempre e para sempre. Este encontro ali nas bodas nos faz então entender que Maria que serve é mãe do bom Jesus servidor. Que Maria que dá a sua vida, e servir é isso, é entregar de si para o outro. Maria é a mãe e mestra daquele que um dia fará o serviço maior, quando na cruz entrega a sua vida. Liturgia significa serviço de Deus pelo povo. E na cruz nós temos a liturgia por excelência, o serviço de Cristo pelo povo. O Cristo que com sua entrega, o bom Jesus que com sua entrega serve a humanidade. Depois, diante disso, temos o encontro da mãe diante da cruz com o Cristo. Ali também em João não existe desespero, não existe revolta, existe apenas a mãe diante da cruz, que se tornará um pouco depois no Evangelho a mãe da piedade, que recebe em seu colo o corpo de seu filho. É uma mãe que está em silêncio e que não tem desespero, porque entende muito bem, compreende que o seu filho só está fazendo aquilo que ela também fez, entregar-se inteiramente nas mãos de Deus.
Não existe desespero porque Nossa Senhora está diante de um mistério que ela disse sim. Não existe desespero porque Maria está diante da cena do filho que diz sim para Deus, do filho que diz faça-se a sua vontade, como um dia ela também fez a vontade de Deus. Isso, meus irmãos, é para entender que o bom Jesus, aquele que chamamos bom Jesus, ele literalmente é gerado no ventre e no coração de Maria. Para entender que se queremos e desejamos ser também bons como Jesus, é no coração de Maria que temos que ser gestados. É no coração de Maria que nós precisamos entrar, para que ela nos eduque como certamente educou a Jesus Cristo, fazendo com que o pequeno Jesus, o Jesus adolescente, o Jesus jovem e o Jesus adulto tivesse como prioridade a obediência a Deus, a fidelidade a Deus, a entrega ao seu Pai. Os encontros do bom Jesus com a Virgem Maria nos mostram que Deus usa da pedagogia do amor para fazer com que, claro, a humanidade seja salva, mas para fazer também com que os corações se acheguem ao coração de Deus. Por isso que por Jesus possamos chegar ao coração de Maria, e no coração de Maria possamos ir ao coração de Jesus, porque não existe aqui uma diferença, entendam, não existe uma diferença ao entender que quem está no coração de Maria vai ao coração de Jesus naturalmente. E quem conhece o coração de Jesus tem também que amar o coração de Maria. Quem conhece o coração do bom Jesus tem que obedecer aquilo que ele pediu. Discípulo, leva para casa, cuida, porque é também a sua mãe. Por fim, meus irmãos, estamos aqui diante também de um mistério muito bonito que celebramos no dia de hoje, do nascimento de Nossa Senhora. A igreja olha para Maria e louva a Deus pelo momento que Deus fez brotar no deserto da história humana a mais bela flor, aquela que nos daria o fruto da salvação, o próprio bom Jesus. A igreja não exalta, não fica aqui exaltando a personalidade de Maria, mas a igreja louva a Deus por aquilo que Ele fez em Maria. E a igreja ama a Maria. Ama porque a tem como mãe. Ama porque a tem como intercessora. E ama porque, ao olhar Maria, entende que ela é a imagem daquilo que nós devemos ser. Ao nascer sem pecado, Maria nos mostra aquilo que o batismo faz por nós. Aquilo que é a condição primeira do ser humano. Porque nós não fomos criados em pecado original. Isso é um momento posterior. O ser humano foi criado em graça original. E esta é a nossa condição. A condição que devemos lutar para alcançar. Tem aqueles, e vão ter aqueles, que vão estar bem com a condição do pecado original. Mas nós que somos família do bom Jesus, nós não aceitamos isto. Nós entendemos que a nossa condição é de graça original. Por isso a igreja então louva a Deus por aquilo que fez em Nossa Senhora. E talvez não existisse um momento mais propício para pensarmos aqui o nascimento de Maria em um momento em que vivemos tempos muito sombrios, onde estamos diante da aprovação do aborto em nosso país. Pensem vocês se Santana tivesse abortado Nossa Senhora. Pensem vocês se Santana tivesse colocado um fim naquela gestação. Pensem vocês se Santana, de forma muito egoísta, levantasse uma bandeira, meu corpo, minhas regras,
e decidisse que Deus não tem nada com isso, eu faço o que eu quiser, e abortasse aquele pequeno feto que mais tarde se tornaria a mãe do Salvador. Aqui estaríamos todos perdidos. Por que trazer este assunto? Porque é um assunto nosso. E porque se nós nos calamos, nós consentimos com o mal e seremos cobrados por isto. Traremos em nossa lista de pecados, com o nosso silêncio cômodo, a morte de muitos inocentes. Traremos na lista de nossos pecados o assassinato de muitas crianças que, não tendo condição de se defender, foram exterminadas pelo egoísmo, foram exterminadas por governos que dizem pensar em saúde, mas que se tornam verdadeiros servos do demônio e promotores da morte. Este é o risco de cristãos que se calam, se tornarem não mais família do bom Jesus, mas algozes do bom Jesus. Porque ao se calar, repito, somos também colaboradores da morte dos inocentes. E bom, aqui está um inocente que foi assassinado. Por isso hoje, ao celebrar o nascimento de Nossa Senhora, vamos clamar a Deus que tenha misericórdia de nós e da nossa nação. Pedir a Deus que tenha piedade deste povo, e principalmente daqueles que, movidos pelo mal, pela ganância, que já estão aí maquinando e pensando em ganhar dinheiro com a morte dos inocentes, que Deus nos defenda destes, e que faça pesar sobre eles a sua mão de justiça, e que Deus toque o coração da família do bom Jesus, daqueles que receberam o título de irmãos de Jesus, de filhos de Maria, para que possam gritar, clamar pela vida dos inocentes, que não têm condições de pedir e de se defender. Por isso hoje pedimos a Deus, que deu a vida a Nossa Senhora, que permitiu a Nossa Senhora viver no ventre de sua mãe a gestação, que permitiu a Nossa Senhora se tornar também mãe. E não é que foi fácil nem para uma nem para outra, nem para Santana nem para Nossa Senhora. E vocês conhecem bem a história. Não foi fácil, mas elas souberam colocar a sua esperança, a sua confiança em Deus. E por isso geraram vida. E o fruto da vida é sempre vida, mas o fruto da morte sempre será morte. Por isso pedimos a Deus, pelo bom Jesus, pedimos a Ele, inocente e morto, mas vivo e ressuscitado no meio da sua igreja, que possa nos proteger daqueles perversos e governados pelo mal, que tentam aqui contra a vida dos inocentes. E que Deus nos dê a graça de viver realmente como irmãos de Jesus, e por isso defendendo aqueles que precisam da defesa, vivendo este tempo bonito de fraternidade e de amor. Amém.